Maravilha. Então, gente, a nossa aula inicial para a PGM Campinas é uma aula introdutória. A gente vai começar falando sobre alguns pontos importantes dentro do edital de vocês. E dentro desses pontos importantes, eu vou destrinchar um pouquinho mais, principalmente a parte, né, do VADMECUM, o que é permitido. Para quem não fez ainda alguma segunda fase, eu entendo que esse deve ser um ponto de dúvidas, e é um elemento extremamente importante para vocês, porque é algo que realmente auxilia ali dentro de uma segunda fase. Eu vou colocar também algumas partes específicas mais voltadas para formalidades e aqui de discursivas, não ainda da parte de peças, e no final da aula eu vou mostrar alguns exemplos de espelhos da VUNESP para vocês identificarem como é. E a gente também vai abordar de forma relativamente rápida o que eu indicaria para vocês focarem agora nesse estudo de segunda fase, considerando ali a perspectiva da banca de vocês. E aí, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, é só mandar aqui no chat e aí eu respondo. Às vezes pode ser que eu deixe talvez um pouquinho mais para o final, ou então abra momentos específicos para a parte de dúvidas. A previsão é de que a nossa aula dure mais ou menos 1 hora, então é uma aula relativamente rápida. Informações, então, sobre a parte da segunda fase, né? Eu imagino que vocês já saibam, mas é sempre bom a gente enfatizar novamente. Então, dentro da divisão, a parte de uma peça processual, mais 4 questões discursivas. Dentre as peças processuais, o que eu acho interessante vocês focarem nesse momento? Nas peças mais tradicionais. Então, pegar, às vezes, ali uma contestação, que eu acho que seria algo interessante, que vem, né, caindo. Às vezes, algum recurso também, uma apelação. Em outros concursos, a VUNESP já chegou a inovar um pouquinho e colocar parte dos recursos especiais e extraordinários. Então, às vezes, também é uma coisa para vocês darem uma olhada, principalmente na parte de formalidades, que é uma coisa que às vezes a gente esquece, deixa de colocar e aí perde pontos preciosos. Mas o que eu recomendaria para vocês começarem realmente seriam as peças mais tradicionais. Dentro da parte das questões dissertativas, como a gente tem ali uma indicação de pontuação maior para a parte da peça, até dentro dessa parte inicial, eu indicaria vocês começarem pelo que pontua mais. Então, começar pela peça, depois partir para a parte das questões dissertativas. Na parte do parecer jurídico, temas que são muito interessantes são, às vezes, temas voltados para a parte de direito administrativo, às vezes alguma coisa de servidor público, a parte de licitações e contratos. Então, coisas que realmente refletem ali a cara de procuradoria. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês nesse âmbito de estudos, eu focaria ali na parte do lucro duro, principalmente dentro do direito administrativo. Com relação à parte da prova dissertativa de vocês, então, a pontuação, né, a parte da peça processual, que vale 30 pontos, parte do parecer jurídico, que vale 30 pontos, e as questões dissertativas valendo 5 pontos cada questão. Então, é por isso que eu enfatizo, como a parte da peça e do parecer, dentro de cada um de vocês, tem uma pontuação maior, o ideal é que vocês garantam já essa parte aqui, e só depois mudem para a parte das dissertativas, a não ser que realmente você chegue ali na parte da peça ou do parecer e não tenha noção nenhuma de qual seria a resposta. O que eu imagino que seja difícil, porque como o PGM Campinas foi uma prova difícil, que teve uma nota de corte ali, né, razoavelmente alta, imagino que todo mundo aqui já esteja preparado. Então, é um medo que às vezes a gente tem, mas que dificilmente vai acontecer dentro das provas de vocês. E PGM e a parte da VUNESP, é interessante a gente ressaltar aqui também que não é uma banca que tende a confundir a parte de peças. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega, às vezes, um perfil Sebrasp já gosta muito de fazer isso. Então, às vezes, coloca ali, no exemplo que eu dei de recurso especial e recurso extraordinário, um enunciado que às vezes te deixa na dúvida. Então, você fica na dúvida sobre qual é a peça cabível ali, conforme o que o enunciado da questão está falando. A VUNESP, ela já não tem tanto, assim, esse perfil. Então, na maior parte das vezes, você chega lá e você já sabe o que é. A grande questão é realmente focar bastante no detalhamento, então, na parte do mérito, porque nesse aspecto em específico, principalmente levando em consideração que é uma prova com consulta, os espelhos, eles cobram. Então, cobram ali, se tem algum entendimento simulado, a indicação da súmula, se tem algum artigo que seja relacionado ali à indicação do artigo. Então, não basta uma resposta genérica. E isso eu vou mostrar um pouquinho para vocês também, mais na parte do final da aula.
A parte do parecer também, é interessante destacar que nas formalidades vocês têm que fechar, porque parecer é simples. E a VUNESP, no geral, não tende a descontar ponto na parte de parecer. Dentro da Foco, a gente também faz recurso, né, além dos cursos de discursivas, então a gente faz recurso para a parte das provas discursivas. E o que a gente vem verificando dentro da parte dos recursos é que na estrutura do parecer, às vezes o que eles tiram ponto é a parte da ementa, então, porque às vezes são ementas muito curtas ou que não contém ali, né, o conteúdo total do parecer, e às vezes na parte final, que seria a conclusão, porque da mesma forma a conclusão, às vezes, ela não trata sobre todos os tópicos que foram ali identificados. E dentro da estrutura do parecer, assim como da peça, a gente vai falar disso depois nas próximas aulas, mas só falando de uma forma rápida. É sempre interessante que vocês individualizem cada item de mérito que está sendo tratado, porque às vezes a banca, e aqui não só a VUNESP, mas eu digo isso com relação a todos, às vezes a banca, quando você não individualiza, ou seja, coloca mais de um item de mérito dentro do mesmo tópico, no momento de correlacionar com o espelho de respostas, conta como se você tivesse pontuado só em um. E aqui uma coisa que eu sempre digo, o examinador, ou seja, a pessoa que vai corrigir a sua prova discursiva, não necessariamente é uma pessoa formada em direito. Às vezes é algum coordenador que vai lá e subdelega para, por exemplo, um professor de português ou alguma pessoa que, às vezes, tem uma noção ali de discursivas, mas que não é da área. Então, o que conta mais é a parte do espelho. E o espelho, ele é cara crachá. Você colocou ali na sua peça, tá ali no espelho, bateu o olho, verificou? E como não necessariamente é uma pessoa formada em direito, às vezes você coloca uma coisa, duas coisas em um item só, e a pessoa não percebe que foi individualizado. Então, quanto mais vocês conseguirem deixar ali organizado a peça ou o parecer de vocês, maior é a probabilidade de conseguir gabaritar ali o espelho. Então, não esqueçam disso. A prova vai ser um pouquinho corrida, né, em razão tanto do fato de vocês terem prova de manhã e à tarde no mesmo dia, quanto com relação ao número de questões. Então, às vezes, no cansaço, a gente tende a cometer esse tipo de erro, para, nossa, eu quero sair logo daqui. Mas esse não é o sentimento que eu quero de vocês, eu quero o sentimento contrário, eu vou tentar gabaritar aqui a parte da discursiva justamente para subir, né, colocações ali dentro. Então, aqui, a prova dissertativa versará sobre as disciplinas previstas no conteúdo programático constante no anexo 1. Então, aqui dá a entender que, teoricamente, seria tudo. O que a gente vê nessa perspectiva de VUNESP? Peças normalmente cobrando núcleo duro. E a mesma coisa com relação a pareceres. Às vezes, eles inovam colocando alguma matéria de direito ambiental dentro da parte da peça ou do parecer. Mas, no geral, eu focaria nisso que eu falei para vocês dentro do conteúdo da peça. Às vezes, alguma questão de direito administrativo, talvez alguma matéria ali de direito ambiental, mas questões que envolvam realmente o dia a dia da procuradoria. E, via de regra, jurisprudência. Então, a gente vai falar mais para frente sobre o que focar nesse momento. E o tópico principal seria essa parte de jurisprudência. Para a primeira fase, às vezes a gente foca um pouquinho mais em questões, em lei seca. Aqui é a mesma coisa, um estudo ativo, então questões também, só que no lugar da lei seca eu focaria mais na parte de jurisprudência. E sempre com o vademecum ao lado para marcar os artigos que vêm constando ali na eventual decisão que vocês estejam lendo e estudando. Na segunda fase, né, a prova dissertativa contará com uma peça processual, um parecer jurídico, 8 questões, aí, de novo, versando sobre as disciplinas previstas no conteúdo programático, constantes aqui no nosso anexo 1. Outro ponto interessante também, né, eu falei de administrativo ambiental, direito tributário, às vezes alguma questão relacionada à parte de impostos municipais, às vezes alguma coisa relacionada à própria ideia de competência, que aí pega um pouquinho de direito constitucional / direito tributário. Então, quando vocês estiverem estudando jurisprudência, às vezes também é interessante visualizar se, às vezes, tem algum tipo de assunto em que existe uma dúvida se a competência ela é do Estado, se é do município, se tem algum tipo de parceria ou não. Então, de novo, a perspectiva diante da prova. Vocês estão fazendo uma prova para procurador do município. No âmbito de Campinas, o que mais vigora ali? Então, como a gente está pensando em um município grande, apesar de não ser capital, mas um município grande, a gente tem essa parte da tributação como algo de extrema importância. Então, eu deixaria essa dica também, como mais uma aposta.
Aqui, será considerado habilitado na segunda fase, prova dissertativa, o candidato que tiver concomitantemente. Então, aqui os mínimos que vocês precisam fazer. É claro que isso aqui não é o nosso objetivo, é só para ter um panorama geral. Então, tiveram obtido no mínimo 15 pontos na peça processual, então seria mais ou menos metade. Tiveram obtido no mínimo 15 pontos no parecer jurídico, tiveram obtido no mínimo 20 pontos na soma dos pontos obtidos nas questões dissertativas. Então, aqui é interessante que vocês verificam na soma dos pontos obtidos nas questões dissertativas. Então, não tem um mínimo específico para cada questão dissertativa. Às vezes, alguns concursos eles colocam, não foi o caso de Campinas. Estiver entre os mais bem classificados, conforme a tabela a seguir. E aqui, que os candidatos que não atenderem aos critérios de aprovação descritos no item 13.23 serão considerados reprovados na prova dissertativa e excluídos do concurso público. A ideia da prova com consulta, que foi uma das questões que eu falei com vocês. E eu acho que esse daqui é um dos principais pontos para a gente trabalhar dentro dessa aula. Quando a prova ela vem com consulta, o que isso significa automaticamente para vocês? Dá a indicação de que você vai precisar citar os dispositivos legais. Então, quais são os artigos correlacionados? Noemi, mas eu preciso citar só os artigos? Você precisa citar os artigos, você precisa citar os incisos, se tiver algum parágrafo ali importante, você precisa citar também. Então, quanto mais delimitado você conseguir colocar dentro da sua peça, dentro da sua discursiva ou do seu parecer, melhor. Porque, às vezes, a gente acha que, não, eu vou citar só o artigo, eu vou citar só o código, que é uma coisa que eu verifico muito nas minhas correções. Isso é indicação genérica, então, às vezes, você não vai nem pontuar, apesar de ter ali descrito de forma correta. Então, quanto mais vocês conseguirem individualizar ali, melhor. Eu fiquei na dúvida se cabe determinado artigo. Qual é a dica que eu dou para vocês? Pegue pelo excesso. Então, se você está na dúvida se cabe ali a citação de determinado artigo, cite. Mesmo que você, às vezes, coloque alguma coisa a mais que não esteja constando no espelho, o que vai acontecer? Você só não vai pontuar, mas o examinador ele não vai te descontar ponto. Então, quando a gente colocar mais dentro de uma questão discursiva, o que acontece é basicamente isso, você não pontua, mas você não perde ponto. Agora, se aquilo que você colocou consta ali dentro do espelho, então o seu custo-benefício de colocar acaba sendo muito maior. Porque se você coloca, você não perde ponto, se você não coloca, você não pontua. E aquilo está dentro do espelho, você não pontua. Por isso, verifiquem sempre. E aí, dentro da parte das citações, o que eu indico para vocês? Para, às vezes, a gente não esquecer de citar alguma coisa importante. Comecem pela ordem de prioridade. Então, a gente lembra daquela pirâmide ali de Kelsen, né? Então, aqui aplica para a parte da discursiva também. Sempre tem alguma coisa da Constituição que é importante que vocês citem. Então, a primeira coisa que vocês precisam identificar é a Constituição Federal. O que tem aqui que eu posso citar? Então, aí pegar a parte de direito tributário, vai nos artigos 145 e seguintes, verifica o que tem ali. Está tratando de imunidade? Então, tem algum artigo ali relativo. E a gente teve, inclusive, modificações com relação à parte de imunidade dentro da Constituição Federal. Então, são coisas para vocês ficarem de olho, tanto na indicação dentro da prova de vocês, quanto com relação às remissões agora. E aí, o que eu faria no âmbito dessas remissões? Como, eu vou passar mais para frente, para o tópico que fala sobre isso dentro do edital de vocês, mas o edital de vocês admite, a indicação de remissões, de marcações dentro do vademecum, de postiches. Eu pegaria, quando você bate o olho em determinado assunto, qual é o primeiro artigo que vem na sua mente? Então, eu pegaria aquele artigo e colocaria todas as minhas remissões relacionadas nele, porque aí você lembra de forma rápida no momento em que você chegar ali na prova. Então, de novo, como eu falei, a ideia do artigo 145, se for alguma coisa relacionada, às vezes, a direito tributário, constitucional, coloque ali quais são os artigos correlacionados do CTN, ou às vezes da Lei de Execuções Fiscais. Então, coisas nesse sentido fazem muito sentido para a gente. A mesma coisa no âmbito do direito ambiental, que é um dos que mais tem a parte de artigos para a gente citar, por causa da parte de leis esparsas, direito administrativo também, pegar ali a base de servidores públicos. Teoricamente, como o edital de vocês consta que na prova discursiva pode cair qualquer coisa, inclusive a parte aqui de legislação local, eu até veria alguns pontos mais importantes dentro da parte de direito administrativo ou tributário.
que são apostas que eu teria, para às vezes vocês fazerem remissões dentro da própria Constituição Federal ou outra disposição ali legal que faça sentido. Então, na parte, né, da prova dissertativa, será permitida a consulta à lei seca, conforme critérios estabelecidos no item 13.15 e 13.21. A prova dissertativa deverá ser feita à mão, com letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta. No edital de vocês, inclusive, consta, que é uma coisa que eu não vi em outros editais, que é a parte de que letras, não só ilegíveis, mas sabe quando a gente escreve a caneta e a letra, a caneta parece que a tinta não sai toda, a letra ela não fica tão visível assim? Consta também que esse tipo de caligrafia pode ser desconsiderado, então prestem bastante atenção, levem às vezes mais de uma caneta preta. Vocês podem utilizar isso, às vezes, até para colocar dentro do vademecum, que era uma coisa que eu fazia muito. Eu levava várias canetas, colocava dentro do vademecum nos pontos mais importantes e utilizava como se fosse um marcador ali para mim. E aí, se por acaso acontecer alguma coisa de, né, uma delas falhar, vocês já estão ali bem tranquilos com relação a isso. E a parte da letra, a gente também, por incrível que pareça, é muito importante. Porque como são muitas correções, o examinador ele não para e fica tentando entender o que você escreveu. Se você escrever alguma coisa que está ilegível, simplesmente vai ser desconsiderado. Então, às vezes, você até colocou, que é o que a gente vê muito na parte dos recursos, alunos que colocaram coisas que estavam no espelho, e o examinador não entendeu e não pontuou. Então, é um ponto que é óbvio, mas é um ponto de atenção. Então, prova com consulta das instruções de utilização de material de consulta para realização da prova dissertativa. Então, para a realização da prova dissertativa, poderá haver consulta à legislação, desacompanhada de anotação ou comentário. E lembrando que anotação ou comentário é diferente de remissão. Então, remissão pode, que não pode realmente ser a parte de anotações ou comentários. Mesmo que em formato de livro, vedada a consulta a obras doutrinárias, súmulas. Então, isso aqui é uma parte importante para vocês já vedarem dentro do vademecum de vocês. Quando a gente vê a parte de súmulas, todos os vademecums, embaixo dos artigos, tem aquelas remissões rápidas. Essas remissões, elas são permitidas, até porque não existe um vademecum que não tenha aquilo. O que vocês vão ter que vedar é aquela parte final do vademecum de vocês, com as súmulas e também com a parte dos enunciados. Então, isso já deixem vedado, peguem uma folha em branco, coloquem ali um clips, ou então a parte, né, de uma fita, alguma coisa assim para vedar. E eu até deixo como dica, tá? Essas súmulas que ficam como remissão do próprio vademecum embaixo dos artigos de vocês, se vocês identificarem que alguma súmula é importante, a gente tem muito isso dentro da parte de direito constitucional, às vezes já deixem marcado, peguem um marca-texto de alguma cor diferente e deixem marcado, porque aí é aquela ideia, às vezes eu até esqueci do que se trata dessa súmula, mas eu marquei ela, vai lá e menciona dentro da sua resposta discursiva, porque se tiver no espelho, você consegue pontuar. E apesar de não ter consulta à súmula, eles podem sim cobrar a indicação de súmula dentro do espelho, que é uma coisa que vem acontecendo com bastante frequência, até para deixar o nível de dificuldade da prova maior. Orientação jurisprudencial, que são os enunciados, que às vezes constam ali também na parte final do vademecum, utilização de cópias ou qualquer outro documento obtido na internet, sobre pena de eliminação do concurso público. Isso daqui, o que eu imagino, é que provavelmente eles não vão deixar que vocês levem aqueles documentos impressos, sabe, no diário oficial. Então, tomem cuidado, principalmente às vezes para a parte de legislação local ou de algum outro documento que não esteja no vademecum padrão de vocês. Às vezes isso acontece na parte de direito ambiental. Então, se você está um pouquinho ali, nossa, com medo de não ter alguma lei importante, compra um vademecum específico, porque isso pode ser que você nem utilize, mas isso pode te deixar de alguma forma mais tranquilo ali durante a prova. E essa tranquilidade é importante porque vai ser um momento de bastante tensão para vocês. Será permitido o uso dos seguintes materiais, então, legislação não comentada, não anotada, não acompanhada, não comparada, códigos, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias, índices remissivos, regimento interno, leis de introdução aos códigos. Aqui, eu marquei especificamente a parte do índice remissivo. O que eu gostava de fazer no âmbito das minhas discursivas e o que eu indico para praticamente todos os meus alunos. O índice remissivo, ele fala muito para vocês.
Então, às vezes você pega ali o índice remissivo para procurar determinado artigo, você já pode colocar algum tipo de remissão dentro do próprio índice remissivo, porque aí já facilita mais ainda. O meu índice remissivo era todo marcado, nunca tive nenhum problema com relação a isso. Então, às vezes é uma dica para vocês, porque o Vadmecum, ele vai ser o maior aliado de vocês durante esse momento de realização da prova. Então, a parte do índice remissivo, às vezes, alguns decretos, instruções normativas, resoluções, também costumam citar uma parte principiológica. Se vocês visualizarem algo assim dentro do Vadmecum de vocês, marquem, que às vezes pode ser alguma coisa para auxiliar ali no âmbito, né, do mérito ou da parte de conteúdo mesmo, não necessariamente da parte de citação. Então, explorem bem o Vadmecum de vocês, não só na parte de remissões, mas também na parte de conteúdo propriamente dito. Na parte de direito ambiental, voltando novamente, nós temos muitos princípios que estão embutidos dentro das próprias leis e que às vezes até descrevem o que esse princípio fala, a parte de objetivos e etc. Isso vocês podem utilizar não só para a parte de remissão, quanto para a parte do próprio conteúdo, de modificar alguma coisinha ali, mas citar basicamente a literalidade do artigo. Então, se você tiver, às vezes, dificuldade para desenvolver uma questão dissertativa, ou até mesmo dentro da peça e do parecer, você pode se utilizar da literalidade da lei seca, como um atributo para te auxiliar ali. Mas, de novo, se você não fizer esse estudo antes da prova e essas marcações, você vai chegar lá nervoso, principalmente para quem não fez ainda uma segunda fase. Depois comentem aqui, quem aqui está fazendo a primeira fase de discursivas. Pois é, então eu falo que assim, bate um friozinho na barriga, sabe? Um medinho na gente. Então, o que vocês puderem fazer para facilitar é o que deve ser feito. E é isso que eu quero de vocês. Então, já marquem bastante o Vadmecum de vocês, mas a parte de marcações eu dou outra dica também. Como é um momento de extrema tensão, vocês precisam ter marcações inteligentes. O que eu fazia no meu âmbito de estudos? Eu tinha uma folha de papel em branco e eu coloquei todas as cores de marca-texto que eu tinha e cada cor identificava alguma coisa diferente. Então, por exemplo, se eu via que era algum artigo que dava como base alguma súmula ou tese de repercussão geral, ou alguma coisa relacionada à jurisprudência. Eu marcava de uma cor. Se eu via que era simplesmente algum artigo importante, eu marcava de outra cor. Se eu via que era, às vezes, algo de direito ambiental ou financeiro, eu marcava de uma cor. Se eu via que tinha alguma coisa de direito do trabalho, eu marcava de outra cor. Isso facilita muito porque você vai criando a sua identidade visual com o Vadmecum. Então, você vai chegar lá, além de você lembrar do momento em que você estudou isso em casa, facilita muito. E nas discursivas, as remissões são extremamente necessárias, é o que eu falo. Resposta genérica não pontua, então a resposta precisa ser específica, vocês precisam fazer a correlação com os artigos que foram identificados ali, e às vezes a indicação ou espelho demanda a citação de mais de um artigo. Então, por isso, tentem escalonar. Constituição Federal, beleza, tem alguma legislação infraconstitucional aqui que eu possa colocar? Sim, quais? Às vezes até mais de uma. Direito administrativo, às vezes acontece isso também. Então, aqui, voltando na indicação dos materiais de uso permitido, trechos destacados por marca-textos, sublinhados, eu também, às vezes, sublinhava quando tinha alguma coisa específica que a parte do marca-texto já não fazia mais tanto sentido, ou quando era algo realmente importante. Então, utilizem esses aparatos, criem essas técnicas para deixar com que o Vadmecum de vocês transmita algum tipo de informação. Então, um sublinhado, um duplo sublinhado, um marca-texto, cores diferentes. Aqui, até a ideia dos marcadores de página, post-it, clipes ou similares, eu também fazia isso para facilitar, porque vocês vão verificar que o tempo, olha, vai passar assim, voando. Então, quanto mais itens vocês conseguirem, né, colocar ali de forma organizada dentro do Vadmecum de vocês, melhor. Os meus post-its também, eles eram todos separados por cor, para eu conseguir identificar. Então, direito ambiental, me lembrava de verde, meio ambiente. Então, todos os meus que eram verdes eram relacionados a direito ambiental. Direito do trabalho, me lembrava vermelho ou laranja. Então, tudo que era de direito do trabalho, eu colocava ali. Então, tentem utilizar essa parte da imagem visual. E o que era realmente importante
de tipo, nossa, isso aqui eu aposto que vai cair em prova, eu colocava não na parte do lado do vademecum, mas em cima, porque aí eram coisas menores e que facilitavam para mim. São, assim, dicas práticas, né, de quem já fez várias discursivas e que, às vezes, pode até não passar na cabeça de vocês, mas são coisas que facilitam muito para a gente, porque, de novo, vai passar correndo. E eu vejo muitos casos de pessoas que não conseguem, às vezes, terminar a discursiva. E então, esse é um ponto importante. Aqui, como não zerar a prova? Então, será atribuída nota 0 a prova dissertativa que for assinada fora do local apropriado. Então, na verdade, não é nem para assinar, né? Aqui, esse for assinado fora do local apropriado, provavelmente deve dizer respeito àquela folha que eles entregam para vocês, para colocar qual é o tipo de prova e o nome, mas a peça e o parecer sem assinatura. E evitar elementos de identificação. Eu já peguei recursos também que a prova foi zerada porque a pessoa meio que rasurou e colocou, escreveu em cima do que tinha rasurado, e fez ali em vários momentos. Então, foi considerado como se fosse um elemento de identificação. São coisas bobas, mas que a gente tem que tomar bastante cuidado. Apresentar no caderno de resposta definitivo nome, rúbrica, assinatura, sinal, que seria basicamente essa parte, né? Do exemplo que eu falei, iniciais, marcas ou quaisquer outros meios que permitam ali a identificação do candidato. Apresentar textos sobre forma não articulada verbalmente, isso aqui ninguém vai fazer. Isso daqui, para a VUNESP, até que não é tão importante. Mas para a Sebrasp, às vezes a gente verifica aquela parte da translineação, ou então das margens finais, textos muito que mais parecem em prosa do que na linguagem normal. Então, às vezes, isso é uma coisa para tomar cuidado também, porque às vezes você não perde ponto de conteúdo, mas você perde ponto de forma. Apresentação de texto sobre forma não articulada, maravilha, a gente falou, for escrita em outra língua, apresentar texto definitivo fora do espaço reservado para tal, então, de novo, prestar atenção para as margens, é um comentário, assim, até óbvio, mas acontece muito da pessoa, às vezes, ultrapassar a margem, acreditando que aquilo dali vai ser objeto de avaliação, não vai. Muito pelo contrário, você vai perder ponto, às vezes, da parte de formalidade e ainda corre o risco de ser considerado como elemento identificador. Então, se não coube, sinto muito, não coloque. Apresentar texto definitivo fora do espaço reservado para tal, apresentar 20 linhas ou menos no parecer jurídico na peça processual, apresentar formas propositais de anulação, como isso aqui também é escrita a lápis, estiver em branco, apresentar letra ilegível ou incompreensível e fugir ao tema proposto. Essa parte da fuga ao tema proposto também é uma coisa que acontece bastante. Então, prestem muita atenção ao enunciado. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu dentro de um curso de discursivas que a gente deu. A análise era sobre questão relativa ao trabalho em condições análogas à escravidão. E a pessoa foi lá e escreveu sobre a escravidão antiga, a escravidão propriamente dita. E quando eu falo em trabalho em condições análogas à escravidão, o que eu quero no âmbito da resposta é sobre a escravidão moderna, como eu vejo ela nos dias de hoje. Então, se a pessoa vai lá e responde unicamente com relação à escravidão antiga, eu tenho aqui uma fuga ao tema proposto. Então, prestem bastante atenção com relação a isso, e a leitura do enunciado é muito importante, porque isso aqui é um tópico que acontece com muita frequência. Não sei como será disponibilizado também o texto, a parte do rascunho e o texto definitivo, mas uma coisa que as bancas vêm fazendo atualmente é não identificar no texto definitivo o enunciado. Então, só colocar ali 1, 2, 3, 4, ou qual é o tipo. E, às vezes, a pessoa que faz, principalmente quem faz rascunho, acaba colocando no local errado. Isso também é um exemplo de fuga ao tema proposto. Então, tomem cuidado com relação a isso. Eu já vi mais de uma pessoa incidir nesse erro. Será atribuído nota 0 ao candidato que devolver o caderno incompleto. Também é um elemento importante para vocês ficarem de olho. Até aqui, tem alguma dúvida com relação a essa parte em específica? Estou dando uma olhada aqui no chat. Porque senão a gente passa ao que focar nesse reta final. Gente, eu sou um pouco rápida, tá? Eu vou bem no 220, até para a gente conseguir focar nos temas mais importantes para vocês, porque eu sei que está todo mundo ocupado estudando. Então, tem algum tipo de dúvida com relação a essa parte de grifos, de remissões, vademecum?
Às vezes, se vocês quiserem também até indicação, a gente gosta bastante do Vademecum da Ridel. O Vademecum da Ridel, pelo que a gente fez a análise, é um dos mais completos. O que a gente vê de utilização é mais o da Ridel e o da Gispodium. Agora, tem outros que eu particularmente não indico, principalmente em razão dessas remissões que ficam embaixo dos artigos, que às vezes pode ajudar bastante vocês, e em outros Vademecums não tem com tanta expressividade, sabe? E a dica de vademecum adicional, eu indicaria, às vezes, algum de direito ambiental, porque o nosso padrão não contém as principais leis. E cada vez mais as bancas vêm cobrando, às vezes, alguma, né, lei mais diferente. Então, às vezes, algo relacionado a ambiental ou, no máximo, administrativo. Mais do que isso, eu entendo que não precisa, até porque talvez vocês nem tenham tempo, né, de passar e analisar todos esses materiais. Então, já que não temos dúvidas aqui, eu vou passar para a parte do que focar nesse reta final. Então, o primeiro ponto, que é o que eu identifiquei com vocês no início da aula, a parte de jurisprudência é extremamente importante. Por quê? Porque hoje as provas discursivas são basicamente casos concretos. E de onde que o examinador ele tira esse caso concreto? De jurisprudência. Então, tira de alguma jurisprudência do STJ, alguma jurisprudência do STF. Então, agora é o momento de vocês focarem nessa parte do estudo de jurisprudência. Indicação, o que eu indicaria dentro do estudo de vocês? Focar, às vezes, por assunto. Então, verificar ali dentro das provas anteriores quais foram os assuntos mais cobrados e esgotar a jurisprudência desses assuntos. Ou então, até mesmo a parte de anos. Então, pegar ali os 3 últimos anos e verificar os principais. Só que agora é o momento em que, às vezes, não basta a leitura do resumo dos informativos. Então, talvez seja necessário que vocês peguem realmente o conteúdo ali daquele julgado e verifiquem quais foram as principais fundamentações. Então, a dica que eu dou para vocês, para quem não tem ainda assinatura no Dizer o Direito, é um site extremamente interessante. Hoje eles acrescentam a parte de inteligência artificial. Então, vocês conseguem resumir os julgados, criar comandos para agilizar ali esse processo de estudos. E eu acho que, às vezes, é muito mais prático do que pegar direto ali no site do STJ e do STF. E como o valor é um valor baixo, às vezes é algo interessante, principalmente para quem tem uma carga horária curta. Então, essa parte de jurisprudência e o estudo de jurisprudência precisa ser acompanhado do vademecum ao lado. Leu algum tipo de informativo, alguma decisão, verificou que nessa decisão há citação de algum dispositivo legal, já marca esse dispositivo. E aí, por isso, a ideia das cores, que seria interessante. E, no momento de marcar, verifique se é uma decisão do STF, se é uma decisão do STJ. De novo, eu tinha as minhas cores, então, se eu sabia que aquele artigo tinha sido citado pelo STF ou pelo STJ, eu marcava. Se chegar na prova e vocês identificarem que tem jurisprudência, mas vocês estão na dúvida sobre qual é, não cite tribunais superiores. Eu já peguei também recursos para discursivas, em que a pessoa citava conforme jurisprudência ou entendimento majoritário dos tribunais superiores, e às vezes não pontuava, principalmente no caso do STF, né, porque tem entendimento de que o STF não seria exatamente um tribunal superior, mas entraria dentro do conceito de Supremo mesmo. E aí, o que eu faço nessa situação? Está na dúvida, cito os dois. Então, conforme entendimento consolidado, conforme jurisprudência do STJ e do STF, e aí fazer a diferenciação, porque jurisprudência é uma coisa e súmula é outra. Se você citar a jurisprudência e for o caso de súmula, você não vai pontuar. Se você citar a súmula, mas na verdade se tratar de alguma jurisprudência, é até engraçado isso, né? Mas você também não vai pontuar. Então, cada vez mais os espelhos, eles vêm mais restritivos. Por isso, na dúvida, coloque o máximo de informações. Se você acha que tem uma súmula, mas tem uma jurisprudência também, não sabe qual é, STJ ou STF, coloca tudo. A ideia aqui é pecar pelo excesso. O excesso não te tira pontos. O máximo que vai acontecer é, às vezes, te tirar linhas dentro da sua prova ou tempo. Então, só realmente fazer ali no momento da sua prova, essa análise. Eu consigo, às vezes, colocar mais uma coisa? Quanto tempo eu gasto para redigir cada linha? Quanto tempo eu tenho disponível? Então, essa ideia de estratégia diante de prova também é interessante. Eu, por exemplo, nos meus treinos, eu já sabia quanto tempo eu demorava para escrever cada linha.
Porque às vezes eu pegava provas que eu sabia que eu não ia conseguir exaurir ali o número de linhas que tinha disponível para mim. Então, eu precisava da ideia de utilizar palavras-chave. E é isso que eu quero que vocês façam também, que a prova de vocês vai ser extremamente cansativa por ser manhã e tarde. Deixa eu ver aqui também as perguntas que estão no chat. Exatamente, o resultado do julgado na primeira fase, e na segunda, a intenção é avaliar mais esse raciocínio jurídico, o que levou a decisão ali tomada pelo tribunal. É exatamente isso, e é isso que eu quero de vocês. Então, peguem esse período final, que a gente tem um pouco mais de um mês, e foquem em jurisprudência, deixem o vademecum ao lado, e a parte de exercícios. Então, agora é o momento de exercitar. Para quem tem pouco tempo disponível, qual é a minha dica? Utilizem tópicos. Então, peguem ali as questões anteriores da VUNESP, o que você colocaria? Então, coloque em tópicos. Às vezes, você não precisa resolver toda a questão discursiva ou toda a peça prática, porque você fazendo isso, o que vai acontecer? Você vai gastar muito tempo em uma questão só. E, às vezes, a análise do espelho e esse processo, né, de pensar o que eu colocaria aqui em topificar faz mais sentido. Depois, deixem um dia da semana específico para essa parte dos treinos. E a lei C, que é a indicação que eu dei para vocês, que é a ideia de estudar sempre com o vademecum do lado, tanto na jurisprudência quanto na parte de exercícios. Aqui passo para construir uma dissertação, então, no âmbito de uma questão discursiva, a ideia da postura diante de prova, que eu acho que é um dos pontos mais importantes aqui. Então, sempre lembrar que você está diante de uma prova para procurador do município. Então, os temas que serão cobrados, eles são temas voltados para o interesse do município. Então, ali, Campinas, o que Campinas tende a movimentar? Porque as bancas, elas são orientadas pela Procuradoria no âmbito da realização do concurso. Então, apesar da gente verificar ali um padrão VUNESP, normalmente tem alguns tópicos que eles falam, olha, fica mais de olho com relação a isso, ou com relação àquilo. Então, deem uma olhada, às vezes, nas notícias, nos julgados que envolvam ali Campinas. Isso é bem importante, a ideia da postura diante de prova. A ideia do brainstorm, a tempestade de ideias, é para quem, às vezes, esquece de colocar alguma coisa dentro da peça. Então, entra de novo na ideia de topificar. Eu não gosto de sugerir resumo ou rascunho antes de você começar a prova. Por quê? Porque não vai dar tempo de você fazer um rascunho. A prova é muito corrida, você vai ficar muito cansada, sua mão vai doer. Então, como você substitui o rascunho? Pela ideia de topificar. Então, eu vou colocar na minha peça quais são os elementos formais que eu preciso dentro da peça. Vai lá e coloca todos, para você não esquecer, porque na hora da prova a gente esquece, e aí você perde ponto por uma questão besta. Ok, topifiquei os pontos da parte dos aspectos formais, vai lá e topifica os pontos do mérito. E lembre-se de colocar de forma individualizada. E faça a mesma coisa no âmbito final, ou seja, tanto na parte dos pedidos ou na parte da conclusão do seu parecer. Essa concatenação de ideias, mesmo que gaste ali um determinado tempo, é uma coisa de extrema importância. E para quem gosta de se organizar, às vezes divida, já entre na prova sabendo, olha, eu vou gastar o máximo de, sei lá, 20 minutos para topificar a minha peça. Depois disso, eu já vou começar a escrever. Então, deixe isso mais ou menos organizado, porque essas estratégias acabam reduzindo o nosso estresse ou a nossa ansiedade no momento da prova. Então, a ideia, anote no rascunho todas as ideias que foram surgindo. Nesse momento vai surgir a tempestade de ideia, ou brainstorm. Na hora, anote os termos que vêm à sua cabeça, organize o esqueleto do seu texto, então, o que tiver ali de importante, e o poder de síntese, porque muitas vezes a gente perde um número de linhas extremo tratando sobre um tópico de mérito só. E os espelhos, eles são diversificados. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre a ideia de responsabilidade civil do Estado, eu tenho que estruturar todos os tópicos relacionados à responsabilidade civil do Estado. Então, quando eu penso na responsabilidade civil, eu tenho que falar sobre a ação. Teve uma ação ou omissão do Estado? Maravilha. Depois, teve um nexo de causalidade entre essa ação ou omissão? Teve um dano? Então, todos esses elementos, eles precisam ser identificados ali. Às vezes, a pessoa, ela fala de forma genérica, presumindo que o examinador já sabe sobre as subdivisões da responsabilidade do Estado. Mas o examinador, ele não sabe. Ou não é obrigação dele saber, ou mesmo que ele saiba, ele está testando ali a sua capacidade de síntese, de escrever aquilo. Então, você precisa falar o óbvio precisa ser dito.
Maravilha, falei sobre isso e percebi que, mesmo com todas as teses que eu coloquei aqui, realmente teve alguma responsabilidade civil. Então, eu vou esgotar. O que eu vou falar? Eu vou falar, às vezes, sobre o valor que está sendo cobrado aqui. Então, teve, mas não é o caso de lucro cessante, o dano material é um dano material que foi extremo. Ah, maravilha, falei sobre isso. Tem pedido de danos morais? Tem. Então, vou lá e identifico. Não, mas não é caso de dano moral. Isso é a ideia de você subdividir a sua argumentação em vários tópicos e não focar em apenas um só de forma genérica. Porque que quanto mais específico, melhor, e tentar, na medida do possível, estruturar ou em parágrafos diferentes ou em tópicos diferentes. E sempre próximos. Esse também é outro elemento que a gente pega dentro do recurso. Às vezes a pessoa esquece de colocar alguma coisa, e VUNESP em especial, e coloca lá no final do texto. O examinador, às vezes, ele não consegue identificar que aquele final que você colocou ali diz respeito a algo que você falou no início da sua peça. Então, a organização também conta ponto, até para depois evitar que você que tenha necessidade de fazer, às vezes, algum recurso. Mas, se você visualizou que realmente não tem como, você esqueceu e é importante, aí coloca de qualquer forma. A ideia de escolhas trágicas. Utilização de conectivos, então aqui eu trouxe alguns exemplos, são muito importantes para deixar uma leitura mais fluida. Lembrar que a gente está lidando com pessoas indiscursivas, então a gente tem que ter essa ideia. Se a pessoa, às vezes, ela lê a sua peça, o seu parecer, a sua questão discursiva, e ela sente uma facilidade em entender, a predisposição dela a te dar uma pontuação é muito maior do que uma estrutura extremamente desorganizada, que a letra não dá para ler, que a pessoa não coloca nenhum tipo de conectivo. Então, aqui eu tenho exemplos de alguns alunos, que o que eles faziam? Dentro das respostas, eles já tinham conectivos prontos. Então, nesse sentido, ademais, portanto, eu acho que isso é uma coisa interessante para vocês. Aqui é a parte das margens. Então, por exemplo, isso daqui, ó, é uma margem errada. Essa margem, ela está totalmente irregular. Aqui é a mesma coisa. Aqui ainda, inclusive, ultrapassa um pouquinho a margem. Aqui ultrapassa a margem, ultrapassa. Então, tomem cuidado. VUNESP não é tão chata com relação a isso. Mas outras bancas, como Sebrasp, por exemplo, sempre despontuam isso daqui. E aí, às vezes, a pessoa ela perde ponto em mais de uma linha na parte de grafia. De novo, mesmo o VUNESP não sendo tão chata com relação a isso, ainda é interessante que vocês evitem. Ó, aqui é a mesma coisa, ultrapassando a margem. Translineação também, a gente sempre coloca ao lado, nunca coloca embaixo. Então, aqui tem um exemplo de translineação errada. Aqui já seria um exemplo correto. Então, a translineação está bem rente à margem, não tem espaços, está bem regular. Então, fazendo um comparativo. Gosto sempre de deixar exemplos de discursivas que a gente já corrigiu aqui, para ficar mais fácil de vocês identificarem. Aqui é a mesma ideia, translineação abaixo. O local seria ao lado, então evitem isso. A mesma coisa aqui, ó, embaixo. Vocês precisam deixar o espaço ao lado no momento de escrever. E aqui, de novo, o exemplo de algo correto. A parte de rasuras também é bem importante. Então, por exemplo, o que eu vejo nos cursos de discursivas que a gente dá é que muitas pessoas não sabem o que é rasura. Então, isso daqui, ó, quando você risca, isso é uma rasura. Quando você escreve mais de uma vez dentro da mesma letra, então, às vezes a pessoa errou e vai lá e escreve por cima, né? Que seria basicamente esse exemplo. Isso daqui é uma rasura. Você também não precisa colocar entre parênteses. É só realmente a linha. Porque também pode ser considerado rasura. Aqui, ó, de novo, escreveu, a pessoa escreveu, imagino que seja observa-se, deve ter errado dupla, basicamente colocou mais de uma vez dentro de uma mesma palavra. Então, aqui tem um exemplo de uma... Errou, faz dessa forma, é só colocar a linha, não precisa de mais nada, é bem simples. Vou ver aqui o chat rapidinho. Professor, uma pergunta sobre trabalho e processo do trabalho. Qual ênfase dar para essas matérias, principalmente por ter muitas súmulas e OJs? Então, o que eu faria? Eu pegaria as últimas provas, analisaria o que vem sendo cobrado dali. E, de novo, a perspectiva diante da prova. Você está fazendo uma prova para procurador, então, quais são os temas que envolvem, às vezes, a procuradoria? Então, eu pensaria, às vezes, de cara, e, às vezes, alguma coisa relacionada à terceirização, talvez alguma coisa relacionada à contratação de servidores seletistas,
Não sei, verificar se tem algum tipo de jurisprudência ali relacionado a isso no âmbito de Campinas. Que me vem à mente agora para uma discursiva, que eu colocaria como aposta, seria basicamente isso, para a parte de direito do trabalho, processo do trabalho. E, às vezes, alguma coisa mais prática em processo do trabalho, como, por exemplo, recurso, ou, às vezes, ali a parte de execução, se tiver algum tipo de responsabilidade, né, no âmbito da fazenda pública. Então, coisas mais ou menos nesse sentido. E também a ideia do tempo, tá, gente? É sempre importante isso. Jurisprudências mais recentes, então, tanto no âmbito de súmulas como a J, tem uma probabilidade maior ali de cair. A ideia de não fundamente com termos genéricos, que é uma coisa que eu sempre falo, termos genéricos não pontuam. Então, aqui, olha só, diversos setores. O que são diversos setores? O que essa pessoa está fazendo? Ela está presumindo que o examinador sabe algo. O examinador não sabe o que são diversos setores. Então, você tem que ir ali e estruturar diversos setores tais como. Então, esse sim seria um caso de uma resposta específica. Aqui, toda a sociedade. O que seria toda a sociedade? Seus órgãos de fiscalização. Quais são esses órgãos de fiscalização? Então, essa é a perspectiva diante de prova que eu quero de vocês. Vocês têm que visualizar a prova discursiva como bater espelho. Então, quanto mais específico você conseguir, ser melhor. Porque é melhor você, às vezes, nem colocar isso aqui. Se for para colocar diversos setores, se for para colocar toda a sociedade como seus órgãos, quais, é melhor você nem colocar, que você está perdendo ponto, você está perdendo ali o espaço com uma coisa que você não vai pontuar. Aqui dentro da parte de conteúdo, dicas finais. Então, não deixe informações soltas no seu texto, evite mesclar informações. E, gente, esse aqui de mesclar, eu falo, inclusive, por experiência própria. Eu perdi, eu acho que 10 pontos, não foi VUNESP, foi FGV, na minha segunda fase para a AGE Minas, porque eu mesclei informações e a banca entendeu que eu tinha respondido apenas a um item. Então, isso daqui é uma coisa que acontece demais. Quanto mais organizada for a sua peça, a sua discursiva, melhor. Às vezes, se você conseguir, por exemplo, se for uma discursiva que tenha mais de uma pergunta ali, às vezes em A, B e C, você pode até começar. Então, se está te perguntando se é caso de responsabilidade civil do Estado, aí você identifica. Trata-se de consulta, buscando questionar se é caso de responsabilidade civil do Estado. Então, vai lá e coloca. Aí, por exemplo, no âmbito do nexo de causalidade, então, sempre deixe claro no início da sua resposta do que você está tratando. Alguns professores indicam você colocar no âmbito da discursiva, e aqui não falando na peça nem do parecer, mas no âmbito da discursiva propriamente dito, A, B e C. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de coisa. VUNESP eu não vejo despontuar, mas eu já vi outras bancas, eu vi esqueci agora o nome, é uma banca de Porto Alegre, mais da parte do sul, despontuar por causa disso, porque dizia que fugia a estruturação de uma questão dissertativa. Então, às vezes, tomar cuidado, sabe? É o que eu falei, VUNESP eu nunca vi despontuar, mas como aqui a gente também tem essa ideia de, às vezes, preparar vocês para outras bancas, eu particularmente prefiro essa ideia de você identificar ali no início, às vezes copiando um pouquinho do enunciado, não é copiar o enunciado inteiro, é só ali o início, para deixar claro do que se trata, do que A, B e C. E ainda tem mais. Depois, quando a gente pega respostas assim, em recurso, como a pessoa ela individualizou bem, às vezes tem alguma coisa que ela falou no item C, que na verdade estava no espelho para o item A. Eu não consigo aproveitar no meu recurso, porque ela deixou claro que ela estava respondendo para o item C. Quando a pessoa coloca nesse aspecto, às vezes eu consigo colocar, entendeu? Aqui, olha, foi uma resposta conjunta, às vezes a pessoa falou mais embaixo, mas sobre algo que era questionado ali em cima. Então, também facilita para essa parte de recurso posteriormente. Mantém o mesmo padrão de letra do início ao fim. Então, olha só, de novo, aqui, às vezes a gente acha que não vai acontecer, mas acontece. Então, isso aqui, às vezes, pode tirar pontos de vocês no âmbito dos aspectos estruturais. Então, evitem. A parte dos parágrafos também, o que eu indico? Entre 5 a 6 linhas. Aqui, a gente tem um parágrafo com 9 linhas, isso aqui é muito grande, fica muito cansativo. Eu vou até ler aqui para vocês verificarem o que eu estou querendo dizer. A Constituição Federal de 1988, assim como o artigo 149 do Código Penal, são fundamentos legais
que amparam o trabalhador sujeito à escravidão moderna, assim como, muita repetição de conectivo também não é legal, assim como a consolidação das leis do trabalho, CLT, a OIT e demais normas vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. Aqui poderia ter um ponto, mas a pessoa continuou. Os quais, translineação errada também, os quais conceituam o trabalho escravo, tipificam como crime, protegem os trabalhadores e guardam a dignidade da pessoa humana e sua liberdade como direitos humanos fundamentais para o combate à escravidão. Tá muito grande isso aqui, tem pouca pontuação, a pessoa utilizou muito da parte das vírgulas, mas fica uma leitura cansativa. Então, no geral, evitem isso, utilizem bastante da parte da pontuação também, para deixar o texto de vocês mais coeso e coerente. Aqui a gente já vai basicamente para a parte final da aula, que é onde eu queria demonstrar um pouquinho dos espelhos. Então, eu coloquei muita parte teórica, aqui eu vou mostrar para vocês como são os espelhos da VUNESP. E aí eu coloquei a parte dos critérios de correção e grade, e depois eu vou identificar os padrões de resposta que eles colocam, porque a VUNESP sempre faz assim, ela coloca um padrão de resposta inicial, e depois, com base nesse padrão de resposta, coloca os critérios de correção, e subdivide cada um desses critérios em pontos. E esses pontos não necessariamente precisam ser homogêneos. Às vezes, se tem algum tópico que é mais importante dentro da sua peça, do seu parecer, esse tópico vai receber uma pontuação maior, que é o que está acontecendo aqui. A maior parte dos itens com pontuação 10, mas elementos específicos, como, por exemplo, aqui a parte de precatório ou juros, que no caso específico eram tópicos importantes, receberam uma pontuação maior. Essa prova que eu estou utilizando foi a da PGM Osasco. Quem quiser depois, eu mando ela, porque eu tenho o enunciado e o espelho de respostas. Então, seria, às vezes, uma coisa interessante para vocês colocarem, porque também é dentro do estado de São Paulo, também é um município relativamente grande, então, às vezes, dá para vocês terem uma noção ali. E veio com 120 linhas, que é um padrão ali bem cobrado pela VUNESP. A parte de formalidades, 10 pontos. Dentro do edital de vocês, não tem essa estrutura clara, né, de quanto que vai ser colocado ali dentro de formalidades. Mas esses dois primeiros entram dentro da parte de formalidade. Então, aqui a estruturação e aqui o prazo, que é uma coisa que a VUNESP vem cobrando bastante. Então, já treinem também, porque a VUNESP normalmente pede para que você coloque a data da peça no final do prazo. Isso é uma coisa que duas bancas adoram fazer, VUNESP e FGV. Então, se vocês também forem fazer prova da FGV, já fiquem essas dicas. As demais não é tão comum. Às vezes vem, mas não é uma coisa tão corriqueira. Outra coisa, preliminar. O VUNESP adora colocar a parte de preliminar em contestação, adora colocar a parte de preliminar em apelação. Então, sempre olhem a prova de vocês já procurando algum tipo de preliminar, porque provavelmente vai ter dentro do espelho. E se vocês não verificarem alguma, criem, porque tem. Então, isso é uma coisa certa. Aqui tem a ideia da preliminar de nulidade, a identificação no caso de precatório, aí aqui falava de PTU, aí falava de missão provisória, honorários e juros. Salvo engano, era uma questão que falava sobre a parte de desapropriação. Então, aqui, de novo, o direito administrativo entrando bastante no âmbito das nossas peças. Às vezes servidor, às vezes algum tipo de contratação, às vezes concurso público, às vezes saúde, né, mas também a parte de intervenção do Estado na propriedade. Desapropriação acaba sendo um dos mais importantes, até porque nós tivemos também alterações legislativas ali, acho que 2023, não foi? No decreto de desapropriação. Então, às vezes, deem uma olhada, desapropriação, tombamento, essas outras formas de intervenção do Estado na propriedade, tanto restritivas quanto supressivas. Aqui é a parte do exemplo do espelho, então a gente verificou os critérios de correção, e aqui como que o espelho ele é estruturado, então qual seria a resposta padrão. Então, no caso específico, era um caso de apelação, vocês viram que eu falei para vocês, normalmente caem nos mais tradicionais, contestação, apelação, às vezes um agravo, porque agravo não tem tanta matéria de mérito para a gente analisar, né? Então, o que a banca quer? Ela quer te testar ao máximo. Quais são as peças que eu consigo te testar ao máximo? Uma inicial, né, de inicial, o que vem caindo, não vi tanto em VUNESP, mas vi em outras bancas. Às vezes, uma ação civil pública caiu em
Cuiabá, mas Cuiabá foi Sebrasp, e já vi em outras provas também, voltado ali para o âmbito do direito ambiental. Então, assim, aqui, recurso de apelação bem tradicional, dirigido ao juízo da primeira vara, da Fazenda Pública, do município X, obedecendo às formalidades previstas no artigo 110. Então, aqui os nomes, as qualificações das partes, exposição do fato do direito, razões do pedido de reforma. Então, sempre bem estruturadinho a parte de formalidades. Aqui, coloquei também de forma específica para vocês visualizarem como que os prazos vêm sendo cobrados. Então, a identificação da data final. E sempre colocando as prerrogativas da Fazenda Pública também, até porque aqui não só no final da peça, quando a gente coloca local e data, mas também no âmbito dos recursos, quanto na parte da contestação, é sempre interessante que vocês criem o tópico da tempestividade falando sobre isso, que é algo cobrado. Aqui eu sintetizei um pouquinho o espelho, porque estava muito grande, então não iria caber aqui dentro do slide. Mas dentro do item, dentro da parte do esquema de resposta, e isso daqui, gente, salvo engano, é só com relação ao item A, tá vendo? Da parte de nulidade. Então, olha só, do código N3, item A, nulidade, olha só como que ficou estruturada a resposta. Então, o que a pessoa precisava falar? Ela precisava falar especificamente sobre a nulidade da sentença, então, alegar a nulidade da sentença, identificar qual foi o motivo, que foi no caso específico por cerceamento de defesa, colocar a correlação, então, fundamentar que a juíza indeferiu injustificadamente o pedido expresso de designação de perícia, identificação do artigo, então, qual foi o artigo aqui que foi violado, por que essa perícia ela era necessária, artigo 14 do decreto-lei, então, foi cobrado também no espelho, que impõe, mas aí o que esse artigo fala? Porque muitas bancas identificam que a citação de dispositivo legal sem correlação também não pontua. Então, se você citasse em razão da violação ao artigo 14, tá, mas e aí? O que o artigo 14 fala? Por que o artigo 14? Porque o artigo 14 impõe a necessidade de perícia para avaliação do bem. Então, o juiz deveria ter designado perito ao despachar a inicial. Aqui a identificação de jurisprudência do STJ, então pediu também. Então, citar o entendimento do STJ, obviamente, você não precisa citar qual é o RESP, mas você precisa citar esse entendimento do STJ. Ele diz respeito ao quê? Novamente, a ideia da correlação com o que você está falando. Então, que é isso, que é a determinação da perícia em desapropriação direta, quando contestada a oferta, é ato de impulso oficial. E a citação também, às vezes, do CPC, se vocês conseguirem visualizar alguma coisa ali. Então, a perícia é imprescindível para a apuração da justa indenização, mesmo que o juiz não fique vinculado ao quanto ali identificado. A ideia do direito à ampla defesa, isso aqui, gente, é dentro de um mesmo tópico. Então, dentro desse mesmo tópico, vocês conseguem verificar a diversidade de argumentação. O que a gente vê? E eu até peguei recurso para essa discursiva também, por isso que eu tenho espelho. A pessoa só falou do item 1. Então, só alegou a preliminar de nulidade de sentença. Então, se você só alega isso daqui, de 10 pontos, às vezes você vai pegar 2,5. Então, é pouco, sabe? Por isso que eu falo sobre a necessidade de diversificar. Então, a falta de perícia configura violação ao direito de defesa, pois impede o contraditório técnico necessário, a contestação da oferta administrativa. Também pedia para identificar essa parte da crítica à oferta pública de imóveis, que o valor de anúncios de imóveis, que foi, no caso concreto, tinha essa identificação, não reflete necessariamente o valor real ali das transações. Os anúncios não servem como base adequada para definir a justa indenização na desapropriação. Aqui, eu trouxe um outro exemplo de espelho. Esse espelho não é da VUNESP, é um espelho da Sebrasp, mas ainda assim eu achei interessante trazer, porque acaba que, na prática, as bancas têm espelhos relativamente similares. Sebrasp é ainda um pouco mais específico do que VUNESP. Mas, então, aqui é a ideia dos conceitos. Então, do que você vai precisar atingir dentro de cada um daqueles itens. Igual aqui, se a gente fosse falar conceito, colocou o primeiro, pontuou, sei lá, 2,5. Não sei qual que seria a divisão aqui específica. Colocou o primeiro e o segundo, pontuou 4. Colocou o primeiro, segundo, terceiro, pontuou 6. Então, seriam mais ou menos exemplos do que você vai precisar atingir para ganhar ali a pontuação 10. Isso falando ainda do item A. Vocês viram que aqui a gente teve, tipo, diversos itens, olha só, foram 8 no total. Então, aqui, olha só. Limitação ao direito de propriedade. De novo, tá vendo? É um tópico que é bem cobrado.
não apresentou argumentação relacionada às limitações ao direito de propriedade, ou fez de forma totalmente equivocada. Apresentou argumentação apenas quanto a um dos aspectos relacionados à limitação do direito de propriedade. Então, falou sobre a função social ou sobre a ideia de faixas que não são edificáveis. Apresentou argumentação quanto aos dois aspectos, porém, não teve fundamentação completa, que é a ideia daquilo que eu falei, da correlação com o que você está falando e o caso concreto. Apresentou argumentação quanto aos dois aspectos relacionados às limitações ao direito de propriedade, com fundamentação parcialmente consistente ou insuficiente. E aqui, apresentou argumentação quanto aos dois aspectos relacionados às limitações ao direito de propriedade e mencionou que não estavam presentes as hipóteses legais que permitem intervenção em APP, vedada qualquer modalidade de regularização com fundamentação correta e completa. Então, com isso, a gente basicamente termina aqui a nossa aula inicial, que era para falar sobre essas questões relacionadas ao concurso, e partes mais introdutórias, sobre a parte de vademecums, marcações, o que colocar ali dentro do conteúdo, como que a gente diversifica a nossa fundamentação, como que o espelho vem sendo apresentado pela Banca Vunesp, e o que focar nesse reta final. As próximas aulas, a gente ainda está decidindo se vai deixar aberta ou realmente para quem está fazendo um curso com a gente. Mas nas próximas aulas, a gente vai abordar a parte específica das peças. Então, quais seriam as nossas apostas, como que a gente faz a estruturação formal e também dentro da parte de conteúdo das principais peças, contestação, inicial, apelação, a parte dos recursos. Alguém tem algum tipo de dúvida? Vocês têm alguma pergunta do que eu falei anteriormente? Se sim, agora é o momento para isso. Ó, já estou vendo uma aqui, né? Vai oferecer algum curso para os concursos da AGU que devem sair? Pois é, legal. Sim, a gente já está, inclusive, oferecendo a parte de mentoria específica. E aí, lembrando que os concursos da AGU, a previsão seria sair para os 4, né? Então, agora teremos a nomeação dos remanescentes no último concurso, e a perspectiva é que a próxima venha para advogado da União, para procurador federal, para procurador da Fazenda e para procurador do Banco Central. E como a base desses 4 concursos é bem parecida justamente por participar de uma mesma carreira, a nossa mentoria ela é voltada para você conseguir conciliar. E aí é uma mentoria de médio prazo, já que a nossa perspectiva é de edital para 2026 e às vezes provas para o início de 2027. Depois de Campinas também, quem tiver interesse, ó, bom aqui, procurador federal. Maravilha, pois é, procurador federal principalmente, né? Porque eu sou procuradora federal e a Eide está como advogada da União, então o nosso foco principal acaba sendo as carreiras públicas federais. Quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente. E na parte de discursiva, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso curso. Então, o curso, a gente vai começar com a primeira rodada semana que vem, e a segunda aula também. E aí são 2 correções, uma peça e 4 questões discursivas, um parecer e 4 questões discursivas, conforme o formato da prova de vocês. A ideia do espelho padrão de respostas. A gente tem uma aula específica mais para a parte de conteúdo, que seria essa, e 2 aulas sobre peças e pareceres. E a gente deve disponibilizar também uma aula sobre teses clássicas para Fazenda Pública e jurisprudências para PGM. A gente tem material em PDF, que é para a parte de esqueletos de peças e pareceres, e também teses clássicas para Fazenda Pública e um compilado com as principais jurisprudências para PGM. Aí aqui a gente tem o valor do curso com correção, a gente não vai disponibilizar sem correção, e as formas de pagamento. No Pix, 5% de desconto, e a gente parcela no cartão em até 12 vezes. Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato com a gente. E algum tipo de pergunta com relação ao que foi dado na aula? Pelo que eu Posso estou fazer eu acho que pelo microfone? vamos lá, agora é o momento. Você falou essa questão dos temas clássicos, sabe? E isso é que está me deixando um pouco aflita, não é? Por quê? As teses clássicas. É, porque eu estou um pouco perdida em como estudar jurisprudência e com aquela sensação de que
mesmo que eu fizer o máximo, ainda vai ser muito pouco para Aham. dar conta de todos os temas relevantes, entendeu? Então, eu fiquei com essa dúvida de se nesse primeiro momento, será que vale a pena analisar essas teses mais clássicas, por exemplo, exaurir os temas sobre juros, correção, como honorário, sabe? Coisas que provavelmente numa peça podem aparecer, ou será que vale a pena focar na jurisprudência mesmo dos casos concretos mais recentes, assim? Eu tô com essa, um pouco aflita com isso, sabe? Tipo, O que eu do faria? Eu que... dividiria por assunto, porque eu acho que teses clássicas têm mais de um conteúdo. Então, às vezes, você tem teses clássicas no âmbito do direito administrativo, no âmbito do direito constitucional, no âmbito do direito tributário, e algumas coisas, às vezes, ali voltada para a parte de direito processual civil. Então, eu organizaria o meu estudo conforme o assunto. Dentro do assunto, eu pegaria esses itens mais importantes. Então, por exemplo, você falou sobre isso da atuação do próprio procurador, que me veio na cabeça agora, responsabilidade do parecerista. Não acho provável cair em uma peça ou em um parecer, mas às vezes pode cair em uma questão discursiva. É algo que já caiu em prova oral, já caiu em questão discursiva, e é uma coisa que é relativa a gente. Então, às vezes, essa parte da responsabilidade do parecerista, às vezes alguma questão relacionada também à atuação do procurador municipal, por exemplo, no âmbito dos recursos extraordinários, qual que seria ali a legitimidade, pode ou não pode, às vezes alguma questão relacionada à ADI estadual, verificar se na Constituição do Estado de São Paulo tem a previsão de participação, quem exerce a representação ali, quem assina, quem não, porque isso são tópicos que foram abordados no âmbito da jurisprudência. Então, com relação à atuação do procurador em específico, eu analisaria isso, está dentro de administrativo barra constitucional, talvez um pouquinho de processo civil. Nas outras, por exemplo, o direito tributário, pegar total a parte de impostos municipais, que é o que eu vejo, às vezes, agora como algo muito caro de cair. Então, impostos municipais, parte de imunidade também é uma coisa que vem caindo muito. Eu acho que se eu colocasse duas apostas, seriam basicamente essas. Deixa eu ver. E dentro de impostos municipais, eu não sei, mas eu imagino que no âmbito do município de Campinas, ISS é um bem interessante, sabe? Então, fazer essa análise, verificar o que a reforma tributária trouxe, se tem algum tipo de jurisprudência, porque tem várias sobre a parte de ISS. Então, pegaria isso. Na parte de direito administrativo, tem bastante coisa também, mas eu pegaria, às vezes, alguma coisa. Gostam muito de servidor, dessa parte também. Servidor cai, às vezes, em parecer. Servidor você consegue colocar na parte de peças. E quando a gente faz análise de jurisprudência, no dizer o direito, o que mais tem, por incrível que pareça, é a parte de servidor, porque servidor você tem greve, tem a parte de concurso público no âmbito de servidor, tem um zilhão de coisas. Então, eu pegaria essa parte de servidor e pegaria licitações também. E talvez alguma questão relacionada a limitações ao poder de tributar. Também, ou desculpa, a limitações administrativas, que é algo que vem sendo cobrado, a gente viu aqui dois exemplos em que caiu isso. Então, a parte de desapropriação, especificamente, é algo que eu apostaria. Direito processual civil seria algo mais para a parte de qual a peça, então eu focaria na parte estrutural, talvez. Direito ambiental, pegar ali bem a PNMA, verificar, e direito ambiental tem muito essa dúvida sobre a parte de competência, que aí é até ambiental constitucional. Então, o que é competência ali do município para legislar sobre tal assunto? É do município? É do Estado? É da União? Então, sempre tem, e tem muitas do Estado de São Paulo com relação a isso, sabe? Por isso que, às vezes, seria algo interessante. E a parte da responsabilidade em específico. Então, eu estudaria isso na parte de direito ambiental. Deixa eu ver, trabalho, né? O que me veio na cabeça foi basicamente isso de terceirização, e às vezes algo relacionado à responsabilidade também, servidor temporário, a parte de competência, né? Se isso aqui é na Justiça do Trabalho, ou isso daqui é uma matéria que é eminentemente administrativa, seria na Justiça Comum, porque tem várias jurisprudências nesse sentido. Então, assim, Brenda, o que eu faria? Eu dividiria por a parte de assunto barra matéria, e ali dentro pegaria os mais importantes. Você esgotou esses mais importantes? Aí você faz essa análise por ano.
Até porque você vai verificar que esses mais importantes são relativamente recentes, a maior parte são julgados de 2020 para frente, sabe? Então, faria por essa ordem. E aí, depois, pegaria a parte específica de anos. Aí, eu faria de todos dos últimos 3 anos. Obrigada. Você tem alguma pergunta? Quer tirar mais alguma dúvida? Maravilha. Yuri, você tem alguma? OGC é de o quê? Qual que é o nome de OGC? OJC, na verdade. Dá para ver, mas eu acho que também não deve ter dúvida. Você tem alguma dúvida, Yuri, quer mandar por aqui? Ah, não, sem perguntas. Maravilha. Marcos também já mandou. Então, eu acho que é isso, gente. E aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem ou nos grupos ou no Instagram da Foco. Agora, o que eu queria? Eu digo que a gente tem que ter a nossa foto da sorte. Só vai passar quem tiver aqui nessa aula sexta-feira à noite, estudando e com a nossa foto da sorte. Quem às vezes ficar um pouco mais tímido, não quiser, não tem problema, mas vamos lá, ó, JC. Abre aí também, cadê? Opa, e deixa eu tirar aqui, vou colocar a foto inicial. Pronto, tá, então vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Foi. Maravilha, gente. Muito obrigada pela participação, viu? Um abraço a todos. Tchau.